Alô moçada, tudo bem com vocês? Nesta videoaula de hoje nós vamos tratar de algumas operações envolvendo frações, tá? Mais necessariamente da adição e subtração. Bom, na adição e subtração de frações nós vamos considerar dois casos. Vamos a cada um deles. No primeiro caso, nós vamos considerar a adição e subtração de frações com o mesmo denominador. Tá? Vamos lá aos exemplos. Primeiro exemplo, eu tenho a seguinte adição: 2 quintos mais 1 quinto. Percebam que as duas frações apresentam denominadores iguais. Tá? Como então eu vou realizar essa adição? O algoritmo da adição diz o seguinte, que basta eu manter o denominador das frações, aqui neste caso é 5, e adicionar os numeradores, que nesse caso são 2 e 1. Portanto, o resultado dessa adição é igual a 3 quintos. Ok? Bem fácil. Vamos a mais um exemplo. No próximo exemplo, eu já tenho uma subtração. 7 dozeavos menos 5 dozeavos. A regra também vale para a subtração. Tá? Na subtração, nós iremos manter o denominador e subtrair os numeradores. 7 menos 5. Tá? 7 menos 5 dá 2 dozeavos. Lembrando que, se for possível, nós devemos simplificar a fração soma, tá? Que é o resultado neste caso. Notem que 2 e 12 tem como divisor comum o 2. Então, nós vamos dividir ambos os termos da fração por 2. Tá? Então, nós temos 2 dividido por 2, 1. E 12 dividido por 2 dá 6. Tá? Portanto, 7 dozeavos menos 5 dozeavos é igual a 1 sexto. Ok? Vamos a mais uns exemplos? Vamos a mais alguns exemplos? Observe o próximo exemplo. Notem que as frações possuem denominadores iguais. Logo, para eu obter o resultado dessa adição, eu vou manter o denominador, que é 9, e adicionar os numeradores, que são 2, 1 e 5. Logo, o resultado dessa adição é 2 mais 1, 3, mais 5, 8. Percebam que essa fração já está escrita na forma irredutível, que significa dizer que nós não precisamos simplificá-la. Vamos a mais um exemplo. No próximo exemplo, nós temos uma subtração de frações em que os denominadores também são iguais. Nesse caso é 10. Então, vamos obter o resultado dessa subtração. Para isso, nós vamos manter o denominador e subtrair os numeradores. 9 menos 3, 6. Tá? Então, o resultado dessa subtração dá 6 décimos. Notem que essa fração ela pode ser simplificada. E o maior divisor comum de 6 e 10 é o 2. Então, simplificando, nós vamos obter 6 dividido por 2, 3. E 10 dividido por 2 dá 5. Portanto, 9 décimos menos 3 décimos é igual a 3 quintos. Vamos ao próximo caso de subtração e adição de frações. No segundo caso, nós vamos considerar frações com denominadores diferentes. Vamos aos exemplos. No primeiro exemplo, é fácil perceber que as frações possuem denominadores diferentes. Para eu adicioná-las, é necessário escrevê-las com o mesmo denominador. Então, será preciso eu obter frações que sejam equivalentes a 5 oitavos e 3 quartos. Então, vamos dar os seguintes passos. Primeiramente, nós vamos obter o denominador dessas frações. Como? Multiplicando os denominadores dessas duas frações. 8 vezes 4, 32. Tá? Para obter o numerador de cada uma delas, nós vamos dar os próximos passos, que são: para obter o numerador da primeira, eu multiplico o numerador da primeira fração com o denominador da segunda. Para obter o numerador da segunda fração, eu multiplico o numerador da segunda com o denominador da primeira. Então, nós
temos a seguinte adição. 5 vezes 4, 20, 32 avos, mais 3 vezes 8, 24, 32 avos. Como as frações têm o mesmo denominador, basta seguir o primeiro caso, em que eu vou manter o denominador e somar os numeradores, 20 mais 24, 44. Sempre que possível, não esqueçam, simplificar o resultado. O maior divisor comum de 44 e 32 é o 4. Então vamos a essa simplificação. 44 dividido por 4 é 11 e 32 por 4 é igual a 8. Portanto, 5 oitavos mais 3 quartos é igual a 11 oitavos. Vamos ao próximo exemplo. No próximo exemplo nós temos uma subtração e vamos dar os mesmos passos que nós usamos no exemplo anterior. Primeiro, vamos obter o denominador das frações que serão equivalentes a 7 nonos e 1 sexto. Para isso, nós vamos multiplicar os denominadores, que são 9 e 6. 9 vezes 6, 54. Em seguida, obter os numeradores. Para obter o numerador da primeira fração, eu vou multiplicar o numerador da primeira fração com o denominador da segunda. 7 vezes 6. Para obter o numerador da segunda fração, eu multiplico o numerador da segunda com o denominador da primeira. 1 vezes 9. Logo, nós temos a seguinte subtração. 7 vezes 6, 42, 54 avos. E 1 vezes 9, 9, 54 avos. Notem que as frações têm o mesmo denominador. Então, vamos seguir o primeiro caso, em que eu vou manter o denominador e subtrair os numeradores. 42 menos 9 dá 33. Não esqueçam de simplificar o resultado quando possível. E aqui é possível. O maior divisor comum de 33 e 54 é o 3. Tá? Então, simplificando, 33 por 3 dá 11 e 54 por 3 dá 18. Então, 7 nonos menos 1 sexto é igual a 11 oitavos. Ok? Vamos ao próximo exemplo. No próximo exemplo, eu tenho a seguinte adição. 8 quinzeavos mais meio. Tá? Então, assim como nas situações anteriores, nós vamos obter frações equivalentes a 8 quinzeavos e meio. Para isso, nós vamos seguir os seguintes passos. Tá? Primeiramente, a gente vai obter o denominador dessas frações, tá? Multiplicando 15 e 2. Tá? 15 vezes 2, 30. E o próximo passo agora é obter os numeradores. O numerador da primeira fração vai ser obtido multiplicando o numerador dessa primeira fração com o denominador da segunda. Tá? 8 vezes 2. Já o segundo numerador, tá? Vai ser obtido multiplicando o numerador da segunda fração com o denominador da primeira. 1 vezes 15. Tá? Logo, nós teremos a seguinte adição. 8 vezes 2, 16. 16 trintaavos, mais 1 vezes 15, 15 trintaavos. Como as frações agora possuem denominadores iguais, eu posso adicioná-las, tá? Mantendo o denominador, que é 30, e somando os numeradores. 16 mais 15 é igual a 31. Percebam que essa fração já está escrita na forma redutiva, então nós não precisamos simplificá-las. Vamos ao próximo exemplo. No próximo exemplo eu tenho uma subtração. Vamos proceder da mesma forma, certo? Vamos lá. Vamos obter primeiramente, desculpem, é a subtração. Vamos obter primeiramente frações equivalentes às duas primeiras que nós vamos subtrair. Obtendo primeiramente o denominador, multiplicando os denominadores anteriores. 4 vezes 6, 24. Tá? E em seguida nós vamos obter os numeradores, seguindo os passos
acima. Note, o primeiro numerador da primeira fração, eu vou obter multiplicando o numerador da primeira com o denominador da segunda. 3 vezes 6. Já o segundo numerador, eu vou obter multiplicando o numerador da segunda com o denominador da primeira. 1 vezes 4. Portanto, nós teremos a seguinte subtração. 18 24avos menos 4 24avos. Como as frações apresentam denominadores iguais, vamos subtrair mantendo o denominador e subtraindo os numeradores. 18 menos 4, 14. Essa fração ela pode ser simplificada. O maior divisor comum de 14 e 24 é 2. Tá? Então, simplificando a fração, teremos 14 dividido por 2, 7, e 24 por 2, 12. Portanto, esse é o resultado dessa subtração. Então, para nós finalizarmos esta videoaula, nós vamos resolver um problema em que nós vamos aplicar adição e subtração de frações. Tá ok? Vamos lá? O problema diz o seguinte: Alberto e Beto estão comendo uma pizza. Se Alberto já comeu 1/8 e Beto 3/8, qual a fração que sobrou da pizza? Vamos à solução do problema. O problema ele nos dá as seguintes informações. Tá? Ele diz que Alberto comeu 1/8 da pizza e Beto 3/8. Tá? Queremos saber que fração da pizza sobrou. Para isso, antes de mais nada, nós precisamos saber que fração da pizza eles comeram juntos. Tá? Logo, nós vamos ter que adicionar as frações 1/8 mais 3/8, que representam a quantidade de pizza que cada um comeu. Como as frações têm o mesmo denominador, tá? Para eu adicioná-las, eu vou manter o denominador e somar os numeradores. 1 mais 3, 4. Então, eles comeram 4/8 da pizza. Essa não é a resposta. Quero saber quanto sobrou da pizza. Então, para eu saber quanto sobrou da pizza, eu tenho que subtrair 4/8, tá? Da quantidade de partes em que a pizza ficou dividida. Agora, em quantas partes a pizza ficou dividida? Como o denominador das frações, que representa a quantidade que cada um comeu, é 8, significa dizer que a pizza ficou dividida em 8 partes iguais, como vocês podem perceber na figura ao lado. Tá? Na imagem, a parte colorida de vermelho representa a quantidade que Beto comeu, a em amarelo a de Alberto e a em branco a que sobrou. Tá? Então, para eu determinar a fração que representa a quantidade de pizza, a pizza como um todo, aliás, desculpem, eu vou escrever a seguinte fração: 8/8, que representa a pizza inteira. Tá? Ela ficou dividida em 8 partes iguais. Menos a fração que representa a quantidade que eles comeram juntos. Percebam que elas possuem o mesmo denominador. Então, para subtraí-las, eu mantenho o denominador e subtraio os numeradores. Certo? Então, sobrou 4/8 da pizza. Para melhor entender este resultado, vamos simplificar a fração. E o maior divisor comum de 4 e 8 é o próprio 4. 4 dividido por 4 dá 1 e 8 dividido por 4 dá 2. Ou seja, nós obtivemos meio, que é equivalente a 4/8. Significa dizer que sobrou metade da pizza e eles comeram a outra metade. Tá ok, moçada? Até o próximo vídeo. Um abraço e bons estudos a todos.